Pessoal, conforme eu havia marcado, com um pequeno atraso, porque eu estava tentando logar aqui no Jornal DN para eu falar para vocês o conteúdo inteiro da entrevista do Dr. Rui, que é o secretário da pasta, né, da presidência para a pasta de imigrações, a ANMA, ele é o secretário-geral, e ele concedeu uma entrevista no DN, só que nem todo mundo consegue ver a entrevista porque não é assinante. Então, eu tô com a entrevista aqui na íntegra e a gente vai esmiuçar essa fala e perceber as consequências na prática para tudo aquilo que ele falou, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o que eu chamo de inteligência política, tá? Do ponto de vista que a gente tem que olhar a coisa no social, né? Não dá pra gente falar só sobre aquilo que é da legalidade. Quando você quer tratar só da legalidade, você vai procurar um advogado, ok? Mas aqui eu tô falando numa posição em que você, cidadão imigrante, como é que você se enquadra nessas questões que o governo tem colocado, tá? Então, aqui o tema, a gente tem a lei que foi aprovada, né? Aí eu vou pegar o paralelo, vou abrir aqui a lei, que é, o mais interessante é que quando vocês vão olhar no Diário da República, vocês vão dizer assim, mas eu não entendi nada dessa lei, o que essa lei me afeta? Porque o que falaram para mim é que eu ia ter um cartão tradicional para a residência CPLP. E é exatamente isso que está escrito na lei, só que sem estar escrito na lei dessa maneira. Por quê? Qual era a distinção que existia antes dessa alteração? E quando a gente fala alteração, a gente está se referindo ao artigo 75. Porque a alteração que foi feita, ela diz respeito ao artigo 75. Por quê? Quando você menciona aqui, ó, vou pegar a versão atual da legislação, tá? Ou seja, com a alteração que foi publicada ontem, então, Lei 23/2007. E essa alteração, ela é muito pequenininha para quem é CPLP, tá? Mas apesar do alcance ser imenso. Porque quando você vai ler, você não entende nada do que... mas o que mudou aqui? Onde é que tá escrito que eu vou receber um título de papel? Onde é que tá escrito que eu não vou mais ter o papel e que eu vou ter o cartão? Isso tá na escrita do artigo 75. Porque se você pega a versão atual, essa que a gente tem aqui, né, com a alteração da legislação, diz o seguinte... Vou fazer assim, ó, para vocês conseguirem, senão eu vou ficar fora do foco. Ó, é importante, gente, sempre quando vocês forem procurar a legislação, vocês procurem na página da Procuradoria, porque muitas vezes a página do Diário da República está desatualizada, tá? Então, olha, a gente olhando, autorização de residência temporária, tá? Essa é a nova versão. Então, ela diz o seguinte... Sem prejuízo das disposições legais específicas aplicáveis, a autorização de residência temporária é válida por período de 2 anos, contados a partir da data da emissão do respectivo título, e é renovável por períodos sucessivos de 3 anos. Aqui se encaixa um específico da CPLP. Quando você lê o que está escrito no inciso 2º, tá assim... Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração, ou tenha entrada legal em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência temporária. E você fala, mas já não era assim? Não. Aí eu vou pegar o texto antigo, ou seja, a versão anterior a essa, que esteve vigente desde até anteontem. Lei 23/2007. Aí eu abro uma outra janela, ok? E eu quero a versão anterior. Eu vou pegar a versão que estava vigente até o dia 12 de fevereiro. Ok? E aí, nessa versão, quando você pega a íntegra do artigo 75, o que ele diz? Ele vai falar sobre a concessão da residência. E aí ele diz que a CPLP ela pode ser expedida por um período de... para quem vai ficar mais de 90 dias no território e vai se estender por um período de 1 ano. E aí você fica assim, tudo bem, mas isso não diz que é o cartão. É aí que mora a alteração da legislação. Ela não está especificamente falando sobre a CPLP em si. O que ela está dizendo é que a partir do momento que foi feita a alteração da lei,
E que lei foi que partiu dessa alteração? É essa Lei 9 de 9 ou 5? 2025, que foi assinada dia 13 de fevereiro, né? O que essa lei está dizendo? Ela está dizendo que as autorizações de residência, todas, têm que observar aquilo que é uma regra geral da União Europeia. Então, na verdade, toda essa estrutura que foi montada antes, né, para criar a CPLP de papel, já falei aqui diversas vezes, era uma ofensa flagrante àquilo que define a União Europeia. E por isso Portugal sofreu um processo disciplinar, né, dando aso, né, dando causa a toda essa questão de você ter a necessidade de troca, tá? Então, a pergunta que as pessoas têm: esse título novo vai permitir que eu viaje por toda a União Europeia? Sim. Por quanto tempo? Indeterminado. Porque esse título, ele vai conferir você o direito de uma pessoa que mora de forma regular na União Europeia, o livre acesso aos territórios, ou seja, livre circulação de pessoas, que é um dos princípios do bloco, ok? Então, quando a gente olha o formato de uma autorização de residência que é autorizada em toda a União Europeia, se você pegar uma autorização de residência de uma pessoa que mora, que mora em Luxemburgo, por exemplo, ela vai ter uma autorização de residência igualzinha à nossa. E também na França, e também na Irlanda, e também na Bélgica, e também na Alemanha. É um formato único. E esse formato tinha sido desrespeitado com a CPLP. Agora, o visto CPLP, ele é equivalente ao visto Schengen. Agora, a autorização de residência CPLP é uma autorização de residência do espaço Schengen. O que significa? Vai ser um cartão e ele vai obedecer o formato padrão da União Europeia e, com isso, vai permitir que a pessoa viaje para os países, sem que seja necessário o carimbo do passaporte e a passagem pelas fronteiras de controle de imigração para você postar lá a entrada e saída do território. O que isso significa? As pessoas querem saber, isso me dá o direito de trabalhar fora de Portugal? Gente, olha só, é importante vocês entenderem que a residência é para Portugal, mas não impede que você se desloque de Portugal para outros países que compõem o bloco. Mas isso não diz que você tem o direito de trabalhar em outro lugar se você não obedecer a formalidade da residência, ok? O que significa? Se eu estou trabalhando para uma empresa portuguesa e fui sujeito a um destacamento, posso ir? Pode ir. Se eu estou fazendo uma prestação de serviço porque eu tenho uma empresa ou uma atividade aberta para fazer uma prestação de serviço num contrato para um regime estrangeiro, né? Fora de Portugal. Posso ir? Pode. Ok? Isso é permitido dentro da legislação, mas a gente não pode criar situações simuladas. Você tem que continuar com o seu vínculo português, mantendo aqui toda a sua questão de domicílio, domicílio fiscal, contribuição para a segurança social, ou seja, os elementos que decorrem a concessão da sua residência. E onde estão esses elementos? No artigo 77. Aí cabe uma outra pergunta. O secretário foi questionado sobre quais documentos serão relevantes para a renovação das residências. Por quê? Quando ela foi emitida do ponto de vista de ser a CPLP, a maioria delas, que são cerca de 210 mil, decorreu de uma manifestação de interesse. Então, eu vou pedir os documentos que são da renovação da manifestação de interesse. Isso é uma questão jurídica importante que não foi tratada. Por quê? Porque na condição de membro da CPLP, você não necessariamente precisa de um vínculo trabalhista. Ou seja, você não precisa provar necessariamente que você esteja trabalhando em Portugal. O que você precisa? Observar a portaria 1563. E o que essa portaria fala em relação aos títulos de residência? Ela diz que você tem que provar meios de subsistência. Então, para situações em que você não tenha receita,
é necessário que oriunda de um trabalho em Portugal com um contrato, é necessário que você observe a portaria e que você comprove meios contínuos de receita, ou seja, que você tem condição do mínimo existencial português de modo contínuo. E aí são as mais variadas formas de comprovação. Então, lá no artigo 42 do decreto regulamentar. Vocês estão acompanhando até aqui? Dá um joinha aí, dá um sinal para ver se eu falei muito tecnicamente, se eu preciso esmiuçar melhor. Isso eu falei sobre aquilo que vai ser o processo de renovação, ok? Agora vamos lá, se vocês vão compreender o que significa, em termos jurídicos, a não entrega dos documentos. Por quê? Primeiro ele vai dizer, abriu a possibilidade da troca. Aliás, tecnicamente falando, gente, essa troca sempre foi possível. E eu já digo isso para vocês há quase 2 anos. E é o que a gente vem fazendo aqui. O meu escritório, ele é especialista em fazer troca do título de residência de papel para o título de residência de cartão. Por quê? Porque a própria lei permite a migração entre as normas que dão origem aos títulos. Ou seja, diante da situação jurídica de fato, ou seja, do cliente, a gente vai abordar qual é a possibilidade que ele tem na legislação em relação a manter a sua residência em Portugal, e são as mais variadas, inclusive para quem tinha manifestação de interesse anterior. E agora, não é porque Portugal sofreu a sanção em relação a Bruxelas que isso é possível. Não, já era possível antes, mas era somente através de uma ação judicial, porque você precisa instrumentalizar suas razões. Você não consegue chegar lá no balcão e pedir a troca pura e simplesmente. Bom, passada essa situação, agora a gente tem uma outra. Por quê? Porque o ministro também falou sobre isso, né? Ontem, o Antônio Leitão, numa conferência na reunião de Conselho de Ministros. Mas a gente tem que atentar para o seguinte fato. Existe uma previsão de entrega nos cartões? Não. O que ele coloca aqui, a partir de uma pergunta da jornalista, que é a Amanda, que depois a gente vai estar com ela numa conversa às 11h30. Ela pergunta... Aí eu já tenho que colocar o óculos, que eu já tô... Então, a estrutura de emissão até agora tem corrido muito bem, mas há uma crítica em relação à emissão dos cartões. Até agora é um número muito baixo e ultrapassado o prazo legal. Qual é a razão da demora e as emissões serão mais céleres em algum momento? Ele não se compromete com data. O que ele diz é, nós temos um prazo estabelecido para terminar todo esse calvário de centenas de milhares de pessoas que estão nessa situação. Estamos a resolver o problema a problema, ou seja, ele está dando um passo de cada vez. Ele tem consciência de que os cartões estão demorando e o fato da gente ter agora uma migração da renovação do título de papel para o título tradicional não significa que as pessoas vão receber os cartões naquilo que a lei previu. E aí, qual é a medida? Sempre quando um órgão da administração pública deixa de cumprir aquilo que é um princípio legal, ou seja, uma norma vigente da legislação, cabe ao particular buscar o seu direito pela via judicial. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que fizeram a residência em setembro. Existem outras que estão à espera muito mais tempo do que isso para receber os cartões em casa e ainda não receberam. Algumas o tempo ultrapassa 1 ano. O que elas podem fazer? Invocar o artigo 82, inciso 7º da legislação, que obriga que o cartão seja entregue em 90 dias. Ultrapassado esse período, você pode acionar a justiça e pedir a expedição imediata. Se o atraso não pode ser imputado a nenhuma causa que se o atraso não possa ser imputado a nada que você deu causa, ou seja, a ausência de documentos que são exigíveis e você deixou de os integrar, tá bom? Então, assim, nesse contexto, ele está dizendo, nós não conseguimos resolver todos os problemas. Ele está dizendo, é problema a problema, ou seja, um de cada vez. Primeiro arrumamos a casa para chamar as pessoas, mas nós não conseguimos entregar em tempo. Isso é uma confissão do atraso, ok? Se as pessoas estão com uma necessidade urgente, o que elas precisam fazer? Entrar com uma ação judicial. Ele declaradamente fala isso. Ele não posso me comprometer com a entrega. Estou resolvendo um problema de cada vez. Ok? E aí ela avança na pergunta
Em relação à etapa seguinte, então eu já falei como vai ser a estrutura de missão para a chamada da troca. Agora, qual é a etapa seguinte? É as pessoas que já estão no território português e precisam que o botão fique ativo. Que botão é esse? O botão das pessoas que vieram sem visto e com o fim da manifestação de interesse perderam a oportunidade de se regularizar através de um processo administrativo junto à ANMA. Porque o pedido da manifestação de interesse, ele é nada mais do que um processo administrativo. Então, ele diz assim: em relação à etapa seguinte de permitir a entrada no país sem um visto e pedir depois uma residência CPLP, há um horizonte para esta prática? Aí ele fala o seguinte: há um apelo que eu faço já. Quem vem para Portugal deve vir esclarecido, deve vir com a consciência plena daquilo que pode esperar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Pessoal, o botão não vai abrir agora. E vocês terão dificuldade em fazer os documentos, tá? Ter o canal CPLP não quer dizer que ele imediatamente entre em funcionamento. De novo, é a administração pública confessando a sua incompetência administrativa. Portanto, qual é a solução para o cidadão? Eu tenho uma lei, está plenamente em vigor, mas o governo não dá ação a ela. Eu posso procurar o meu direito na justiça, tá? E é bom que isso fique muito claro a vocês, comunicação social. Aí ele está se dirigindo a todo um apelo, né, midiático que os jornais fazem, com aquelas manchetes dizendo: olha, vai abrir, olha, vai liberar, olha, pode vir. Ele está dizendo que não. Por quê? São fundamentais para que o cidadão esteja esclarecido e para impedir que se gerem falsas expectativas naqueles que querem vir para Portugal em busca de uma vida melhor. O que ele está dizendo? Não vai abrir agora. Por isso, dizer o seguinte: o canal CPLP não é e nem vai ser uma nova manifestação de interesse. Aquela possibilidade só verá a luz do dia. Que possibilidade? O botão estar aberto quando estiver devidamente regulamentada. E nisso que estamos a trabalhar. Ou seja, não vai ser de imediato. Não vai ser para agora. Então, se você está aqui em Portugal, você pode se utilizar do artigo 75 e do artigo 87A para pedir a sua regularização? Sim. Por que via? Judicial apenas. Não adianta. Ele está declarando aqui, aliás, essa posição é uma posição do governo desde junho do ano passado. Mas as pessoas continuaram aqui na expectativa de que alguma coisa fosse acontecer. Agora o governo está declarando: não vai acontecer para agora, esquece, ponto, fim, game over. Pelo menos para esse momento. Qual é o recado que o governo está dando em relação a isso? Fortaleceu a PSP, pegou 30 milhões de orçamento do Programa de Recuperação e Resiliência que a União Europeia entregou a Portugal para criar centros de... vou usar essa palavra porque a leitura que eu faço é essa: detenção de imigrante. Que é um centro onde vão ficar abrigadas a cada 300 pessoas. Já tem um que vai começar a funcionar, que foi definido porque vai ser em Odivelas. E esse local já está definido há muito tempo. Eles já sabem disso desde o ano passado. E um outro local, que vai ser aqui no norte, que ainda não foi definido. Só que eles estão com o dinheiro na mão e a autorização para fazer. Aí as pessoas vão falar assim: meu Deus, mas não é mais fácil você empregar esse dinheiro na regularização das pessoas? É, em tese. Mas qual é o objetivo do governo? Limpar Portugal de certos imigrantes. Portanto, vai haver uma intensificação nas forças-tarefas ao longo dos próximos meses para o próximo ano, em relação à fiscalização de pessoas, ok? E dar uma resposta à União Europeia, porque faz parte do plano europeu para migrações, e Portugal é aderente desse plano na condição de ser um país da União Europeia, que exista o maior rigor e controle na imigração ilegal.
Aí vocês podem se perguntar, mas eu sou brasileiro, a lei diz que eu posso pedir a minha regularização no país. Pode. A lei diz isso. Só que o executivo não está operacionalizando a lei. E é isso que ele está falando aqui. E que não vai fazer isso de imediato. Então, o que você pode fazer? Ou você volta para o seu país de origem, e aí você vai submeter o pedido do visto enquanto o visto, enquanto a situação ainda não é regularizada aqui, ou você vai entrar com uma ação judicial para pedir o cumprimento da legislação que está em vigor. Que legislação é essa? 87A, parte final, e artigo 75. É muito chato a gente ter esse discurso, porque vocês sempre acham que é um lobby do advogado, dizendo assim, ah, não, agora eu vou ter que contratar advogado. Olha, querido, não é agora que você vai ter que contratar advogado. Você nem deveria ter vindo nessa circunstância, a verdade é essa. E eu já venho avisando sobre isso há muito tempo. Se vocês pegam o histórico dos meus vídeos desde abril do ano passado, quando esse governo começou a mostrar a que veio, eu já vinha dizendo como seriam os próximos dias. O governo está dando a seguinte mensagem, e ele fala isso nessa entrevista. Nós não seremos provedores de uma nova manifestação de interesse através da CPLP. A CPLP é uma regra de exceção. Você pode pedir o visto da CPLP no seu território. Se você não o fez, não vai ser esse momento, enquanto estamos tratando de várias demandas em atraso, que vamos abrir esse botão. Então, sim, você está sujeito a um processo de deportação. E fique desde já avisado que vamos intensificar a fiscalização sobre isso e estamos criando 2 centros de detenção, porque isso é uma ordem da União Europeia. E nós estávamos a desobedecer essa ordem na condição de signatários do Pacto para Imigrações, ok? E aí vocês têm que lembrar, que eu falei sobre isso, que esse pacto ele tem uma data para que todos os países que compõem o bloco estejam afinados, e Portugal estava atrasado na implementação. Dentre eles, a questão da biometria. Agora, quando uma pessoa entra no território, ela vai ter que fazer a recolha da biometria e fazer, eles falam, datiloscópica, e é isso que está escrito na legislação, tá? Quando você vê a lei que foi assinada ontem, é nesse ponto que ela fala, e a identificação facial. Então, o que está sendo dito em termos de Europa? Uma pessoa que entra na União Europeia, seja com visto ou sem visto, vai ter a recolha da identificação facial e dos dados datiloscópicos, ok? Por causa disso, a União Europeia vai saber onde cada um está. E nesse aspecto, é preciso que as pessoas venham com visto. E quem vier sem visto vai ter que obedecer o período turístico. Agora, isso é uma divergência com a lei que está em vigor. Por quê? A legislação ela já está implantada no sistema jurídico, mas ela não está articulada no executivo. Ou seja, não está sendo operacional. E para isso existe a figura do advogado para exigir a operacionalidade da lei do ponto de vista executivo, ou seja, junto à administração pública. Para quem está aqui, é possível usar essa medida judicial. Se não utilizar, tem que voltar para o país de origem. Isso tem que ficar muito claro. O que não vai poder é permanecer no território de maneira irregular, sujeito a processos de deportação. Foi aprovada nesta lei também a medida de que a PSP vai poder notificar as pessoas para o abandono voluntário em 10 a 20 dias. Isso está no texto da legislação, ok? Que foi aprovada ontem. Bom, deixa eu ver mais que eu posso falar para vocês aqui. Um outro tema bastante relevante é a questão do reagrupamento. Gente, olha, muito embora as pessoas continuem na expectativa, né? O reagrupamento também não vai abrir para já. Da mesma maneira que as renovações não estão operacionais, tá? Eu tenho um título que caducou em outubro, o caducou em novembro.
E eu teria, pela legislação, lá no artigo 78, o direito à renovação desse título 30 dias antes dele caducar. E isso não está ocorrendo. Você vai até o IRN, alguns aceitam, outros não. A própria ANMA não tem atualizado a lista. Para esses casos, o que dá para fazer? É a mesma coisa. Eu vou ficar repetindo um discurso jurídico porque é a ferramenta que vocês têm hoje. A única ferramenta que tem. Agora, tem um detalhe importante, tá? Quem está com o título vencido em Portugal, ele tem a proteção do decreto de prorrogação, que vai ser extinto no dia 30 de junho de 2025. Se, evidentemente, que o governo não conseguir dar uma medida para renovar essas residências, e é o que eu acho que vai acontecer, ele vai ter que dar uma resposta quanto às renovações, tá? E aí pode ser que seja editada uma nova legislação, né? Aos moldes da 41, que foi feita em junho do ano passado, para que vocês tenham uma nova prorrogação de títulos vencidos. Não sei se é isso que vai acontecer, mas ele também deixou claro que a prioridade agora não é para as renovações. Existe um grau de relevância dos problemas. Então, eles estão tratando, primeiramente, a transformação. Primeiramente foi a questão das manifestações de interesse. Em segundo plano, a questão das renovações da CPLP, mas não é propriamente por conta da renovação, é porque é necessário transformar esse título que uma vez foi de papel e torná-lo de cartão, porque isso é uma cobrança da União Europeia. A União Europeia não está cobrando de Portugal que Portugal renove os títulos das pessoas que têm um cartão. Por quê? Porque isso é da competência interna. Agora, é óbvio que essas pessoas não podem sair de Portugal, estão sujeitas a uma medida mais coercitiva, em função de que o decreto de prorrogação não vale para outros países. Ou seja, os demais países não tem nada a ver com isso, que o processo de renovação em Portugal esteja atrasado. Ele vai exigir daquele cidadão que ele apresente um título válido. Então, por causa disso, se você pretende sair de Portugal, você vai precisar se utilizar do meio judicial, caso você não consiga fazer a renovação. A outra situação que ele está deixando aqui claro é para os reagrupamentos. Também não é objeto de atenção para esse momento. Por isso que eu falei para vocês que tinham novidades e as novidades não eram boas. A novidade que é boa, vocês estão sabendo disso desde ontem, que todo mundo que tem o título de CPLP de papel vai ser convocado para trocar. E isso eles não estão fazendo em benefício da pessoa. Deixar isso muito claro, tá? Eles estão fazendo em benefício do país. Por quê? Porque a multa é violenta por conta do descumprimento. Atentem por isso. Por que existe uma pressa em relação a CPLP de troca? Porque o país está sendo punido. Por que não existe uma pressa em relação ao reagrupamento? Porque é uma seara interna. Vocês conseguem perceber? Agora, tem um detalhe muito importante aqui. Reagrupamentos que dizem respeito a cidadãos da União Europeia, à exceção de Portugal, ou seja, eu sou casada com um italiano, com um francês, com um alemão, ou a minha esposa ou seja, relações entre cônjuges, relações de filhos, relações de filhos que os pais não têm ascendência dos países da União Europeia, em observância à Lei 37 de 2006, esses sim, se não forem tratados as questões de reagrupamento, é uma infração de natureza internacional que ofende aos pactos, que Portugal é signatário. Portanto, para essas pessoas, o procedimento para a aceleração do reagrupamento tem que ser mais ágil. E aí a gente tem outras medidas fora Portugal que podem ser acionadas, por exemplo, o Solvit, tá? Bom, deixa eu ver mais o que eu posso dizer para vocês aqui, sendo de interesse coletivo. Então, eu já falei que para o botão não é para agora. Vocês podem, uma vez estando no território, acionar a justiça para obter residência e é pacífico de que é um direito, tá? Porque o artigo não foi revogado e a gente não pode utilizar de uma ineficiência da administração pública para deixar de
entregar um direito ao cidadão. E aí, nesse aspecto, a gente vai utilizar lá os argumentos da Constituição, tá? A gente vai utilizar os argumentos do procedimento administrativo. Tem uma série de legislações que amparam não só a lei de imigração, mas outras que amparam a situação do imigrante nessas circunstâncias. Inclusive uma legislação protetiva em relação ao trabalho, uma legislação protetiva em relação ao serviço de saúde. Essas coisas são argumentos que os advogados devem utilizar para exigir que essa pessoa que está no território tem direito à residência CPLP, faça valer o seu direito aqui através de uma medida judicial, ok? E para aqueles que não querem acionar a medida judicial, qual é a recomendação? Voltar para o país de origem, tá? Porque, já disse aqui, que ele diz nem tão... Qual a palavra que ele usou? Aquela possibilidade só verá a luz do dia quando estiver devidamente regulamentada. Nem tão cedo. Tá? Essa foi a frase. Quando você fala assim, só verá a luz do dia, é para as pessoas baixarem a bola, e é por isso, isso é muito... A gente tem que somar, né? Um cenário com o outro. Se vocês lerem o preâmbulo do presidente da República, quando assinou a lei, ele disse, apesar das minhas dúvidas quanto à expectativa do diploma. É óbvio que o presidente já sabe que a expectativa que as pessoas têm em relação à assinatura da lei não vai levar a efeito com que o botão seja liberado. E foi por isso que ele assinou a lei com esse texto, ok? A gente tem que saber somar as situações. Tudo. Agora, atenção, né? A gente precisa ter atenção. As pessoas vão ser chamadas entre esta semana e a próxima. Todo mundo vai receber um e-mail, tá? Na sua caixa, convocando para pagar a taxa. Depois que vocês pagam a taxa, vocês vão receber um novo e-mail para que vocês façam a apresentação dos documentos. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque vocês precisam entender que da mesma forma que que esse governo está deixando claro que ele não vai ser um governo condencioso, ou seja, de fazer concessões, ele está dizendo o seguinte, nós devemos observar o rigor da lei para exigir documentos. Então, acabou a farra de atestado de morada, emprestado, paga fulano para entregar, e eles querem mapear as pessoas. Então, você apresentou o recibo, olha aqui, vou atualizar meu documento, não estou sem trabalhar, vou emitir um recibo aqui. Querido, não faça isso. Até porque um dos requisitos que tem lá na portaria 1563 é que você tem que apresentar 3 últimos recibos. Não vale um, tá? Não vale um. Para comprovar a estabilidade financeira. E além disso, tem que comprovar que essa receita chega na sua conta. Conta bancária, contrato de prestação de serviço, uma série de elementos. Então, o que eu vou te indicar? Tá na dúvida? Pior ainda, talvez, nem dúvida tem, eu vou te aconselhar, porque às vezes é pior quando a gente acha que sabe. Melhor é quando a gente tem dúvida, porque a gente pergunta. Então, para todos os casos, consulta um especialista, porque se você não consultar o especialista agora, quando você receber uma nota de indeferimento, você vai ter que apresentar as suas alegações. E se fizer mal feito, aí o problema é ainda pior, porque você tem uma negativa. E sobre isso, obrigatoriamente, para você reverter a situação, você tem que contratar um advogado para fazer um recurso administrativo. E um recurso hierárquico. Portanto, mais vale você se prevenir para você não ficar à espera do que você contar. Olha, vai ser tudo fácil. Pelo contrário. Vai ser tudo muito mais difícil, considerando a ótica utilizada em Portugal hoje. E aí, eu tenho que lembrar que o Conselho de Ministros falou ontem sobre a questão dos 30 milhões investidos do Plano de Recuperação e Resiliência para que Portugal crie os tais centros de detenção. Reforçar a PSP. Ou seja, eu não estou falando isso como um discurso alarmante. Eu sei que eu vou escutar isso aqui de vocês. É muito comum quando a gente começa a falar, mas eu gostaria que as pessoas que ontem vieram no meu Instagram fazer um comentário de que eu estava instigando as pessoas a não virem porque eu queria ganhar dinheiro com visto, fiquem atentas que o advogado ganha muito, muito mais dinheiro numa defesa, que ele tem que fazer um processo de
concessão de residência numa pessoa que está em processo de deportação ou uma pessoa que não apresentou a documentação devida do que quando ele faz o processo regular do visto. Então é como se eu estivesse falando para vocês o contrário. Olha, gente, gastem dinheiro é aquela coisa assim, quem não escuta cuidado, escuta coitado. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Do mesma maneira que quando uma pessoa está lá na imigração e ela está num processo para ser enviada para o país de origem porque ela não vai passar na fronteira, né? Ela foi detida no aeroporto. Quanto vocês acham que é o advogado para liberar essa pessoa? É muito mais do que quando ele faz o visto. Vocês têm que ter isso em atenção, ok?